Os prodígios na morte de Jesus. A terra em silêncio. Diante da luz que se apagava. Kardec ensina que os sinais, descritos pelos evangelistas, o escurecimento do sol, o véu do templo rasgado e o tremor da terra, não devem ser entendidos como milagres que contrariaram as leis da natureza, mas como fenômenos físicos e espirituais que coincidiram com um evento de profundíssima significação moral e planetária. A crucificação de Jesus foi o ponto culminante da presença de um Espírito divino entre os homens, e sua partida repercutiu não apenas nas consciências, mas nos fluidos vitais da Terra. O escurecimento do Sol, segundo Kardec, não foi um eclipse, pois a Páscoa judaica ocorria em lua cheia, quando tal fenômeno astronômico é impossível. Tratava-se provavelmente de uma condensação fluídica atmosférica, produzida pela comoção coletiva e pela ação espiritual dos planos invisíveis. O fluido universal, veículo das emoções e da vida, reagiu à intensidade vibratória do acontecimento, como se a própria natureza se cobrisse de luto pela dor do mundo. A física atmosférica moderna mostra que campos eletromagnéticos e alterações de pressão podem provocar súbitas mudanças de luminosidade e densidade no ar. Do mesmo modo, fortes perturbações emocionais coletivas, acompanhadas por variações no campo geomagnético, podem gerar efeitos visuais intensos. A crucificação de Jesus foi um evento que abalou profundamente a psicosfera do planeta, e a sombra que desceu sobre Jerusalém foi expressão natural desse impacto vibratório. Kardec explica também o tremor da terra relatado no Evangelho. Não é necessário recorrer ao sobrenatural. A região da Judéia é cortada por falhas sísmicas, e pequenos abalos são frequentes. Mas o simbolismo é grandioso. A terra treme diante da grandeza do sacrifício, como se a matéria reconhecesse a partida de seu guia espiritual. Esse terremoto é também metáfora da transformação moral que o Evangelho provocaria na história humana, a revolução da consciência. A física da ressonância planetária sugere que campos de energia espiritual podem influenciar o equilíbrio vibratório da Terra. Jesus, espírito de altíssima pureza, mantinha sintonia constante com o campo divino que sustenta o mundo. No instante de sua morte, a súbita retirada dessa vibração poderosa pode ter provocado perturbações fluídicas perceptíveis na atmosfera e no magnetismo terrestre, não como castigo, mas como reajuste energético natural de um planeta que perdia temporariamente o foco vibratório que o amparava. O véu do templo que se rasga é símbolo espiritual, não fenômeno material. Representa o rompimento da barreira entre o humano e o divino, o fim do culto exterior e o início do culto interior do coração. A morte de Jesus abre ao homem o santuário da consciência, libertando-o da lei formal e convidando-o à comunhão direta com Deus. O Espiritismo confirma essa interpretação, mostrando que, após o Cristo, a fé racional substitui o ritual, e a luz interior substitui a sombra do templo. Os túmulos que se abrem e os mortos que se levantam simbolizam a revelação da vida espiritual. Com a morte de Jesus, o véu que separava os mundos foi levantado, e o intercâmbio espiritual tornou-se realidade perceptível. O que os evangelistas descrevem como aparição de mortos é a manifestação de espíritos libertos, visíveis pela ação fluídica intensa que acompanhou o evento. A Terra, espiritualmente magnetizada, tornou-se temporariamente um campo de comunicação ampliada entre os planos. A física moderna reconhece que toda forma de energia intensa deixa rastros e reverberações em escala ampla. Se isso ocorre em fenômenos puramente materiais, quanto mais quando a energia envolvida é a do amor divino encarnado. A morte de Jesus foi uma onda vibratória de luz atravessando a Terra, o impacto da mais alta consciência conhecida, transmutando campos e consciências. A neurociência espiritual ensina que a empatia e a compaixão têm poder real sobre o campo energético coletivo. Naquele instante, corações em todo o planeta captavam, ainda que inconscientemente, o drama do Cristo, a vibração universal da dor redentora e do amor absoluto.
foi a primeira comoção planetária de que a humanidade tem registro, um eco espiritual que ainda ressoa em nossa civilização. Kardec afirma que o verdadeiro prodígio não foi o sol escurecido ou o terremoto, mas o impacto moral e espiritual da morte de Jesus, que inaugurou uma nova era para a humanidade. A natureza pareceu entristecer-se não por mistério, mas por empatia vibratória. Tudo se harmoniza quando o espírito se eleva, e tudo se perturba quando o amor é ferido, porque a vida é uma rede de vibrações interdependentes. A ciência moderna busca hoje compreender as correlações entre mente, energia e ambiente. O Espiritismo já revelou que toda emoção humana se propaga pelo fluido universal, afetando a natureza e a atmosfera moral do planeta. A crucificação foi, portanto, um fenômeno espiritual de proporções cósmicas, cuja repercussão se manifestou tanto no visível quanto no invisível. Compreender os prodígios na morte de Jesus é compreender que a natureza responde às vibrações do espírito. Quando o amor é negado, o mundo estremece. Quando o perdão floresce, a luz retorna. A terra chorou naquele dia, mas renasceu em espírito, e desde então caminha sob a claridade do Evangelho. Se esta reflexão lhe trouxe luz e esperança, compartilhe-a. Porque compreender os prodígios na morte de Jesus é reconhecer que a dor do Cristo foi o nascer do sol moral que ainda ilumina a humanidade.